Olá, estudantes! Nós estamos aqui hoje para dar início à disciplina de Gestão da Produção do curso Técnico em Logística do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Meu nome é Flávia Couto Rubach Rodrigues. Minha formação eu sou mestre em Administração pela Universidade Federal de Viçosa, sou especialista em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu também fiz a graduação em Administração, e também sou técnica em informática pelo Colégio Técnico Universitário. Tá? Então essa é rapidamente a minha formação. A minha experiência profissional nesse contexto da disciplina de administração, de logística, de produção, a partir de 2012, eu comecei a ministrar disciplinas relacionadas à área de administração, de logística, de empreendedorismo. E desde 2010, um pouco antes, eu sou administradora concursada no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Tá? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre gestão da produção. O conteúdo a ser ministrado nesse curso, ele tem como objetivo central fazer com que vocês, estudantes, consigam perceber a importância da gestão da produção como algo integrante da logística e maximizadora, dos resultados de uma organização. Tá? Então, a gestão da produção, uma empresa que tem uma boa gestão da sua produção, pode e deve, consequentemente, maximizar os seus resultados, melhorar os seus resultados perante os seus concorrentes, perante o mercado. Tá? Então, desde já, eu já falo para vocês se dedicarem bastante aos estudos, Essa é uma área em crescente expansão e, se dedicando, vocês com certeza serão profissionais de sucesso no mercado. Então, vamos ao conteúdo programático da disciplina, tá? Essa disciplina ela estará dividida em 8 partes, tá? Sendo que a última parte é uma revisão de todo o material que a gente viu durante o curso. Como a aula 1, nós teremos falando um pouco, introduzindo a administração da produção, o contexto, o que é o papel da produção dentro de uma organização. Na aula 2, a gente vai ver estratégias da produção, porque a produção ela tem as suas estratégias, apesar de ser composta por algumas atividades que se repetem, ela também possui estratégias. Tá? A aula 3 vai tratar de arranjo físico, ou seja, o layout, toda aquela organização física das máquinas, dos equipamentos que são capazes de transformar as matérias-primas em produtos finais, em produtos acabados. Na aula 4, a gente vai conversar sobre planejamento e controle da produção. A produção ela tem que ser planejada e, obviamente, também controlar os seus resultados para que tudo possa ocorrer conforme planejado. Na aula 5, a gente vai estudar a capacidade produtiva de uma organização. Tá? É muito importante que o responsável pela produção, seja lá um gerente, um coordenador de produção, saiba exatamente a capacidade produtiva de uma organização, que inclusive tem que estar atrelada, você tem que conversar com o setor de vendas, com o setor de suprimentos de uma organização. Na aula 6 a gente vai falar um pouquinho sobre estoques e falar sobre um pouquinho dos tipos de estoques. Na aula 7, para finalizar todo o nosso conteúdo, a gente vai falar sobre as novas tendências relacionadas à produção. Tá? Então, o que tem de mais novo, quais são as tendências mais modernas, Quais são as técnicas modernas que estão sendo utilizadas na administração da produção. E para fechar tudo, eu já disse, na aula 8 a gente vai fazer um apanhado geral sobre aquilo que a gente comentou, da aula 1 até a aula 7, ou seja, durante todo o nosso curso. Ok? Estão preparados? Vamos começar então? Fala na aula 1, a administração da produção, seu papel e objetivos dentro da organização. Então, esse conteúdo que a gente vai ver na aula 1, pessoal, que fala sobre a administração da produção, ela é mais uma introdução sobre o que a gente vai ver em todo o nosso curso. Então, a gente vai aprender nessa aula o conceito de produção, o que é produção, vai conversar sobre a administração da produção, porque uma coisa é a produção, outra coisa você é administrar, gerenciar toda a produção, todo esse processo produtivo. E, por fim, o papel da produção na organização.
né? A produção ela tem um papel de maximizar os resultados de uma organização. Quais que são os objetivos então, né? Visto o conteúdo, a gente espera que vocês ao final dessa aula saibam identificar as principais características de um sistema de produção, de um sistema produtivo, saibam identificar como se dá o processo de produção, saibam também visualizar a importância da administração dentro do conceito da logística nas organizações e, por fim, também distinguir a importância da necessidade, né, de estar gerenciando esses processos produtivos, ok? Então, vamos refletir um pouquinho aí. Basta a gente olhar no nosso entorno, né? Simplesmente uma xícara de um café, né? A mesa que você está usando agora, o carro que você utiliza, o veículo que você utiliza, né? O meio de transporte que você vem assistir a sua aula, que você vai para a sua casa. O que eles têm em comum em se falando de administração da produção? Todos eles passaram por quê? Por um processo de produção, tá? Todos esses produtos que chegam até nós, sejam eles bens ou serviços, né? Sejam eles bens que a gente possa tocar ou não, né? Bens tangíveis ou bens intangíveis, todos eles passaram por um processo de transformação, ou seja, eles usaram recursos para serem transformados em algo de maior valor, tá? Então, essa figurinha que está na tela, ela exemplifica, ela ilustra o processo de transformação ou sistema de transformação. Você começa com os recursos de entrada ou input, tá? Você transforma esses recursos e ao final você tem bens e serviços que estão disponibilizados ao consumidor, tá? Repare que aqueles recursos de entrada são itens que não têm tanta utilidade se eles não tivessem sido transformados, tá? Então, por isso mesmo que a gente diz, esse processo de transformação, ele visa transformar bens de pouca utilidade em um bem, né, ou um serviço de maior utilidade. Ou seja, esse processo de transformação agregou valor aos nossos recursos de entrada, ok? Como exemplo, a gente tem, né, a linguiça suína, um exemplo ali bem ilustrado para vocês. O que a gente tem? Um dos recursos de entrada, um dos recursos, né, um dos inputs que a gente tem é a carne de porco, né, é o próprio porco. Esse porco ele é transformado, ele é processado para gerar o quê? A linguiça de porco, a linguiça suína. Tá? Esse é um esqueminha assim, para a gente poder ter uma visão geral do processo de transformação. Você transformou um porco, ele tinha pouco valor em comparação à sua linguiça lá no final, a linguiça suína, então ele foi transformado e gerou-se um produto, uma linguiça suína. Tá? Ok? Outros exemplos aí que a gente pode estar trazendo para vocês, para melhor exemplificar um processo de transformação, eu trouxe dois aqui para a gente. O primeiro relacionado a operações aéreas, a empresas aéreas, né? Ou seja, transporte de cargas. E o segundo ali é uma fábrica de comidas congeladas. No primeiro caso, né, o transporte aéreo, o que você tem de entrada? O que são seus recursos de entrada, os seus inputs? Você utiliza o piloto para pilotar a aeronave, você utiliza o próprio aeronave, né, o avião, você tem a equipe de terra que ajuda, né, em toda essa transmissão de informações, você tem os passageiros ou a carga, né, passageiros ou carga, a depender do que você vai transportar, né, ou passageiros ou cargas, ou os dois, tá? O que você transforma ali? O processo de transformação é justamente esse transporte, ou de passageiros, ou de cargas, ou dos dois. E o que você vai gerar ao final? Qual que é o produto final? Após esse processo de transformação, que é o próprio transporte de cargas ou passageiros, ou os dois, o que vai ser gerado lá no final? Qual que é o produto final que a empresa, uma linha aérea, fornece? É a saída ali. O que está saindo desse processo? Passageiros e ou cargas transportadas. No caso da segunda operação ali, a gente tem uma fábrica de comidas congeladas. O que vai ser o seu recurso de entrada, né? Quais serão os recursos de entradas ou os nossos inputs? Serão justamente
comida fresca que chega lá para ser processada, os operadores, né, os trabalhadores que vão fazer todo o manuseio ali dessas comidas, os equipamentos, os maquinários que vão estar ajudando a produzir e processar esses alimentos. Qual que é o processo de transformação em si? É justamente o ato de preparar a comida e posteriormente congelá-la, tá? Para quê? Para gerar a minha saída ou meu output, que seria justamente o que nesse caso? Comidas congeladas, tá? Então notem que o produto final, o meu output, é aquilo que eu vou entregar para o meu cliente nesses tipos de operação aí, tá? Na linha aérea, nas linhas aéreas, quais que são os meus outputs? Passageiros, cargas transportadas, ok? No caso do fabricante da comida congelada, é a própria comida congelada. Esse vai ser o bem que vai estar disponível ao consumidor, ao cliente final, ok? Tudo bem, então. Visto isso, pessoal, visto esse sistema de transformação, agora a gente pode tentar conceituar a administração da produção, certo? Primeiro, a gente tem que conceituar produção, ok? O que é a produção? Produção são justamente essas atividades que visam transformar bens de pouca utilidade em um bem de maior utilidade. A gente não viu lá atrás, nos casos, do porco sendo processado, das linhas aéreas, do fabricante de comidas congeladas. Você transforma bens, você agrega valor aos seus recursos de entrada para disponibilizar um produto, um bem lá para o seu cliente final. Ok? Então, produção é isso, você transformar recursos de entrada em recursos de saída, que estará disponível para o seu consumidor, tá? E um dos grandes marcos que a gente tem na administração da produção, na produção, data de 1764, né? Quando foi criada a máquina a vapor pelo James Watt. Antes dessa data, de 1764, a produção era eminentemente artesanal, não se havia automatização. Então, a partir desse período, né, e inclusive estando atrelada à Revolução Industrial, a produção começou a ser mais automatizada, né, menos artesanal, ok? Então, esse foi um grande separador aí que a gente tem da administração da produção, né, que é o antes-Revolução Industrial e o pós-Revolução Industrial. Ok? Então, depois que a gente conceituou o que é produção, agora a gente pode conceituar a administração ou gestão da produção, né? Se você tem a produção, é muito importante que você tenha alguém para gerenciá-la, para coordená-la, ok? Então, o que é gestão e administração da produção? É o ato de gerenciar todos esses recursos necessários à produção. A produção desses bens e não só, né? Como também a disponibilização desses bens no nosso mercado consumidor, tá? Então, recapitulando, a administração ou gestão da produção é todo esse ato, todo esse processo de gerenciar, de cuidar dos processos de transformação para que esses produtos estejam disponíveis no mercado, tá? Que recursos são esses? Né? São os meus maquinários, são nossos equipamentos e mais ainda, as pessoas, né? O gerente de produção também tem que ter essa capacidade de liderança, de gerenciar pessoas, recursos humanos, né? Então, pessoal, nós vamos dar um breve intervalo e já a gente vai voltar a falar dessa disciplina, a gente vai falar sobre os motivos pelos quais o gerente de produção deve gerenciar os recursos que a gente comentou com vocês.